Olá, sabe? Desde a tela que ilumina este momento até o café quentinho da manhã, tudo, absolutamente tudo, depende de uma força que a gente nem vê, a energia. Mas como é que ela funciona de verdade? De onde ela vem e para onde vai? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na incrível jornada da energia. A primeira resposta que vem à cabeça parece óbvia, né? Eletricidade, combustível. Mas olha, a história é bem mais complexa. A verdade é que por trás de cada tomada, de cada interruptor, existe um sistema gigantesco, global, todo interligado. E são as escolhas feitas dentro desse sistema que, no fim das contas, desenham o futuro de todo mundo. Então, tá. Pra gente começar essa viagem, a gente precisa voltar pro ponto de partida, pro básico do básico. Afinal, o que é energia? Para a gente entender de um jeito bem simples, pensa assim: desde o vento que balança as árvores até a tela do celular que acende, tudo é movimento, tudo é transformação. E tudo isso é movido por ela. A energia é tipo a moeda universal do universo, sabe? É o que paga para qualquer coisa acontecer. E é aqui que está o pulo do gato. Energia não é só uma coisa técnica que abastece máquinas. Não mesmo. Ela constrói as nossas sociedades. Ela define como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente vive. Sem energia, o mundo como a gente conhece simplesmente não existiria. Ok, beleza. Então a gente já entendeu o que é energia. Mas de onde ela vem? Bom, toda jornada tem que começar em algum lugar, né? E a jornada da energia começa lá, na natureza. E olha, as fontes são muitas, e bem diferentes umas das outras. Pensa só. A força absurda do sol, o sopro constante do vento, o poder da água correndo nos rios, o calor que vem lá do fundo da terra. Cada uma dessas fontes é um caminho, um começo diferente, com suas próprias vantagens e desafios. E é aqui que a jornada chega numa encruzilhada, com dois caminhos bem distintos. De um lado, a gente tem as fontes que a própria natureza se encarrega de renovar, de reabastecer. Do outro lado, ficam aquelas que são finitas, ou seja, uma hora acabam. E essa escolha entre um caminho e outro define praticamente todo o resto da história. Vamos dar uma olhada na energia solar, por exemplo. É uma maravilha, né? Limpa, superabundante, mas tem seus poréns. Claro, ela depende do clima, do sol aparecer, e o investimento para instalar tudo no começo ainda é bem alto. Já a energia hidráulica, a força da água, nossa, a capacidade de gerar energia é gigantesca. Só que, em contrapartida, construir aquelas usinas enormes gera impactos muito sérios, tanto para o meio ambiente, com alagamento de áreas imensas, quanto para a vida das pessoas que precisam deixar suas casas. E aí a gente chega no petróleo, o grande protagonista do time dos não renováveis. Não dá para negar, a energia dele move o mundo, literalmente. Carros, indústrias. Mas o preço que o planeta paga é altíssimo, com poluição do ar, emissão de gases de efeito estufa e o risco constante de desastres como os vazamentos. Mas olha só, ter a fonte de energia é só o primeiro passo. A energia, do jeito que a gente encontra na natureza, seja a luz do sol, a força da água ou o que for, ela não serve diretamente para a gente ligar uma lâmpada. Ela precisa ser transformada, convertida em algo que a gente possa usar, como a eletricidade. Vamos pegar o exemplo de uma hidrelétrica para entender isso. A água, ali, parada no reservatório, tem o que a gente chama de energia potencial. Está guardadinha. Aí, quando ela cai com toda a força, essa energia se transforma em movimento, em energia cinética. Esse movimento todo gira uma turbina que, por sua vez, aciona um girador e, voilá, surge a energia elétrica. É uma verdadeira corrente de transformações. Só que tem um detalhe muito importante aí. Nenhuma dessas transformações é perfeita, não existe 100% de eficiência. É uma lei da física, não tem como escapar. Em cada um desses passos, um pouquinho de energia se perde, vira outra coisa, geralmente calor. E um dos maiores desafios da tecnologia hoje é justamente esse: como perder o mínimo de energia possível nesse processo. Ok, a energia foi transformada. E agora? Ela não pode ficar lá parada na usina, né? Começa a próxima etapa da jornada, o transporte. E essa viagem pode ser bem longa, cruzando centenas, às vezes milhares de quilômetros. E a logística para essa entrega acontecer é uma coisa de louco. A eletricidade viaja por uma rede gigantesca de linhas de transmissão passando por subestações. Os combustíveis, como gás e petróleo, se movem por dutos, navios, caminhões. É uma infraestrutura complexa e caríssima. E adivinha, assim como na transformação, no transporte também tem perda de energia no meio do caminho. E, finalmente, depois dessa longa viagem, a energia chega ao seu destino final, o consumo. É aqui, nas nossas casas, nas indústrias, nos carros,
que tudo aquilo que a gente viu até agora faz sentido. É o ponto em que as ações do dia a dia se conectam com todo esse sistema. Mas afinal, para onde vai toda essa energia? Quem são os grandes consumidores? Bom, o setor industrial leva a maior fatia, sem dúvida. Logo depois vem o setor de transportes. Mas não dá para esquecer do consumo nas residências e no setor de serviços, que juntos também têm um peso gigantesco nessa conta. E é exatamente por isso que se fala tanto em eficiência energética. É um conceito chave. E olha, não tem nada a ver com abrir mão do conforto ou viver com menos. Pelo contrário, é sobre ser mais inteligente, usar a tecnologia e adotar hábitos para fazer as mesmas coisas ou até mais, gastando menos energia. É basicamente combater o desperdício. Certo. Agora que a gente já passou por todas as etapas, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Juntando todas essas peças, o que a gente tem é um sistema enorme e totalmente interligado. Aqui dá para ver a jornada inteira, de ponta a ponta. Cada etapa, desde a escolha da fonte lá no comecinho até o consumo lá no final, é como um elo de uma corrente. Tudo está conectado. Se a gente muda uma coisa lá na origem, tipo a fonte de energia, o efeito se espalha por toda a corrente, afetando o custo, a eficiência, o impacto no meio ambiente, tudo. Então é isso. A jornada da energia, com todas as suas etapas e desafios, está aí na nossa frente. Agora que a gente entende melhor de onde ela vem, como se transforma e para onde vai, fica a grande questão, né? Conhecendo o caminho todo, como é que a gente pode, coletivamente, construir um futuro energético mais inteligente e mais sustentável? Fica aí a reflexão.